Hoje nós vamos ver o poder do Espírito Santo na Missio Dei. E o nosso texto base é lá em Atos 13, de 1 a 3. Nós vamos ler apenas os versículos 1 a 3, mas nós vamos comentar sobre todo o capítulo. Então, abra sua Bíblia aí. Ali nos slides está a versão Nova Almeida atualizada. Se você tiver outra versão, também está falando da palavra do Senhor. Então, vamos lá em Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela porção da Tua palavra, Pai, lida neste momento. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, entender, compreender com clareza tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje. Que nada do que seja dito aqui, Pai, venha de mim, mas que venha da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, que nos impulsiona, nos orienta, nos guia para entendermos a Tua palavra e para, Senhor, cumprirmos o Teu propósito, a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor edifique a Tua igreja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aí no texto que, no primeiro olhar, você fala assim, mas cita muitos nomes, parece que não tem muita coisa a ver nesse texto. Parece que o texto não está falando uma coisa muito profunda ou sobre a missão, a Missio Dei, mas nós vamos ver que a palavra do Senhor ela é rica em cada versículo, em cada palavra, em cada detalhe. E o quão precioso é a palavra do Senhor. Nós vamos ver quantas coisas maravilhosas nós podemos entender através desse texto que nós lemos. Então, para começar aqui, introduzir, eu trouxe uma citação de Hermann Hoeksema. E ele fala assim: as pessoas da Santa Trindade, de modo completo e perfeito, entram na vida uma da outra. A sua comunhão é infinitamente perfeita. Elas não têm segredos uma com a outra. Não há conflitos entre si. O seu relacionamento está em perfeita harmonia. O Pai conhece e ama o Filho no Espírito. O Filho conhece e ama o Pai no Espírito. E o Espírito conhece e ama o Pai através do próprio Filho. O Deus vivo é o Deus de aliança. E este é o grande significado da verdade que Deus é trino e que essas três diferentes pessoas são um único, verdadeiro e eterno Deus. Então nós adoramos um Deus que ele é trino. Ele é único, mas ele se manifesta em três pessoas. Todas elas com o mesmo poder, com os mesmos atributos, feitos da mesma essência. Todos eles são um. Três pessoas em um. Um único Deus que nós adoramos. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade, nós temos a seção 1, que fala assim: onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Na seção 2 ele continua: ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. E na seção 3, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho
e Deus, o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Por que eu estou falando da Trindade aqui nesse momento? O que a Trindade tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler? Porque nós falamos do Espírito Santo, nós falamos do poder do Espírito Santo. Às vezes as pessoas tendem a, de certa forma, menosprezar o Espírito Santo. Elas tendem a olhar para Deus Pai e para Deus Filho de uma forma mais confiante, mais poderosa. E às vezes as pessoas não observam que o Espírito Santo de Deus é também Deus. Tem a mesma atribuição de Deus. Ele comunga com Deus em todas as suas atribuições, em todos os seus poderes. Ele também é Deus. Então, por isso que eu trouxe esse texto, porque nós cremos que o Espírito Santo é Deus e ele tem autoridade e poder sobre nossa vida. E às vezes nós não pensamos nisso. Nós não damos atenção ao Espírito. Nós achamos que o Espírito Santo não está em nós. E por isso nós fazemos o nosso corpo, que é templo do Espírito, um lugar sujo, como o presbítero Danilo já trouxe, um lugar terrível, um lugar de pecado, um lugar que não é próprio para o Espírito Santo habitar. Nós negligenciamos o poder e a autoridade do Espírito na nossa vida. E quanto a o que nós já estamos estudando, nós vamos relembrar aqui o que nós já vimos até aqui. Então, nós já vimos que na primeira mensagem da série, que a autoridade de Cristo e o poder do Espírito Santo nos comissiona a viver a Missio Dei. Então, novamente, falando lá da autoridade de Cristo e o poder do Espírito Santo. Olha aí, o poder do Espírito Santo. Na segunda mensagem, nós vimos abraçando a missão de Deus, mas não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma, não é da forma que nós queremos, não é da forma que nós achamos que é certo. É da forma que Deus quer, é conforme a vontade do Senhor. Nós vimos também sobre os que estão sendo salvos, as características dos convertidos e a continuidade da missão. Nós vimos que as pessoas que vão sendo salvas, elas precisam ser treinadas para que também façam novos discípulos, para que continuem a Missio Dei que o Senhor tem chamado todo cristão a fazer. E, por último, no domingo passado, nós vimos uma igreja cheia do Espírito. E aí começa um pouco aquilo que nós vamos falar hoje. Então, uma igreja cheia do Espírito. O reverendo Jones nos disse, como uma igreja que vive cheia do Espírito, ela age, ela procede. Que características tem essa igreja? E aí nós vamos entrar no capítulo 13 de Atos, que vai falar sobre a perseguição. O contexto que nós vamos encontrar aqui é que a igreja foi perseguida. E nessa perseguição, o diácono Estevão foi morto. Lá no primeiro século, o diácono Estevão foi morto por causa da perseguição. E isso levou à diáspora, ou à dispersão dos cristãos. Então, os cristãos fugiram de Jerusalém. Eles se espalharam, mas ao espalharem, eles foram levando a palavra, por onde eles foram passando. Quando o Espírito Santo está na igreja, quando a igreja está cheia do Espírito, não importa o lugar que você esteja. Eles não estavam mais em Jerusalém, mas eles foram pregando a palavra de Deus, por onde quer que eles foram. Eles foram levando o evangelho. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que pregar o evangelho lá no nosso trabalho, lá na escola onde estudamos, na nossa vizinhança, no shopping, lá no consultório médico, no elevador, no ônibus, no Uber. Não é só na igreja. A igreja, nós já estamos falando de Cristo aqui. Nós temos que falar fora, para aqueles que não ouviram falar do Senhor. E aí, nessa dispersão, os apóstolos, eles foram pregando
mas eles pregavam apenas para os judeus. Por quê? Porque lá em Jerusalém eles estavam pregando para os gentios também, e aí começou a perseguição, e eles falaram, não, então vamos pregar só para os judeus, porque já que é o povo escolhido, vamos pregar só para os judeus. E aí eles foram pregando para os judeus. E chegaram até Antioquia. E agora nós vamos ver, né, a igreja em Antioquia. E aqui nós vemos em Lucas nos relatando aqui em Atos, que Antioquia não era mais um local isolado, ele era um centro de expansão do evangelho, não apenas para os judeus, mas para os gentios. Eles começaram a pregar para os gentios. E aí é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é soberano sobre a igreja. O Espírito Santo é soberano ao iniciar um trabalho missionário. Então, nos capítulos 1 a 12 de Atos, nós vemos o uso do termo igreja como um ajuntamento dos crentes. Então, toda vez que você vai ver do capítulo 1 ao 12, a palavra igreja está referindo ao ajuntamento. Tanto que lá em Pentecostes tinham pessoas de várias localidades, vários países, que estavam reunidos, ajuntados num lugar para adorar o Senhor. Mas aqui, a partir de Atos 13, desse capítulo, esse termo eclésia, né, igreja, ele é referido aos crentes, aos próprios cristãos. Por quê? Porque eles estavam recebendo todas as orientações, as instruções na fé, e eles estavam nomeando líderes e estavam implementando a sua visão de missão para o mundo. Então, eles passaram a ser vistos como a igreja do Senhor. Não mais o local específico, mas agora os cristãos que realmente receberam a palavra do Senhor, realmente instituíram ela na sua vida como prática e agora estão espalhando essa palavra para outras pessoas. Então a igreja é isso, é você receber o evangelho, esse evangelho ser aplicado na sua vida, você ser convertido, transformado e a partir desse momento você começar a levar esse mesmo evangelho para outras pessoas. Então é uma multiplicação, não tem que morrer em você. Você recebeu uma grande notícia e aí você guarda até a morte. Não, você tem que levar essa mesma boa notícia para outras pessoas. E dessa forma, os irmãos de Antioquia, eles pertencem à mesma igreja que os irmãos de Jerusalém. E nós aqui hoje, nós pertencemos à mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós definimos doutrinas, né, definimos várias coisas que diferem uma igreja local da outra, mas a igreja do Senhor Jesus é aquela que realmente ama a Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador, entende que Ele é Deus, que Ele morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso, e voltará para nos buscar. Essa é a igreja do Senhor. Então, todos nós pertencemos à igreja de Cristo. O trabalho missionário é iniciado por causa da presença do Espírito Santo na igreja. Não foi por causa dos irmãos. Foi porque o Espírito Santo agiu na vida dos irmãos. Eles receberam o Espírito lá em Pentecostes. E esse recebimento do Espírito mudou a vida deles. Então não tem como você ficar do mesmo jeito. Se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, não tem como você ficar do mesmo jeito que você estava. Não tem como você permanecer morto nos seus pecados. Você tem que mudar. Tem que haver vida. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, lembra lá em Gênesis, quando Deus fez Adão, o que a Bíblia fala? Ele soprou nas narinas e ele teve um fôlego de vida. Esse fôlego de vida é algo doado pelo Espírito Santo para nós. Sem o Espírito Santo nós estamos mortos. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus para podermos agir, para podermos levar a palavra, para podermos receber do Senhor
tudo aquilo que Ele quer para nós. O Espírito Santo é soberano ao chamar trabalhadores. Lucas continua a narrativa. Se você acompanhar aí, deixa sua Bíblia aberta e acompanhe aí os versículos. Então ele fala que é a igreja de Antioquia. Aí ele vai falar que havia profetas e mestres nessa igreja. E em seguida ele vai trazer o nome deles. Mas profetas e mestres, o que significa isso? Por que ele disse profetas e mestres para falar desses homens que vai citar na sequência? Ele estava falando de um ofício. Não fica tão claro se ele estava falando que alguns desses que ele citou eram profetas e outros eram mestres. Ou se ele estava se referindo a todos esses nomes como profetas e mestres. O que, se você olhar mais profundamente, dá para entender isso, como se ele estivesse falando que eles eram profetas e mestres. Qual a diferença entre profeta e mestre? Profeta é aquele que maneja a palavra do Senhor para anunciá-la. Ele anuncia a palavra do Senhor, é um mensageiro da palavra do Senhor. E mestres é aquele que ensina, que vai ali estudar a palavra com as pessoas, ensinar para que essa palavra seja aplicada de forma correta no coração dos irmãos. Então, tem essa diferença, né, de função, mas nós estamos falando de um ofício que esses homens provavelmente tinham de ensinar e de proclamar, anunciar a palavra do Senhor. Lá em Efésios 4:11, Paulo vai citar uma expressão parecida, mas ele vai falar pastores e mestres. Por isso que quando a gente vai relacionar um texto com o outro, você vai entender que os pastores são, de uma certa forma, profetas. Por quê? Porque eles anunciam a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor. Eles trazem a palavra do Senhor a todas as pessoas. Então, nesse sentido, Paulo, ele fala assim, que é uma pessoa que preenche um ofício com dupla função. Lucas não deixa isso muito claro aqui em Atos, mas dá para a gente entender que provavelmente ele estava falando sobre a mesma coisa que Paulo estava falando, da mesma forma, com o mesmo sentido. Olha só, o Espírito Santo é soberano na direção da sua obra. Continuando o texto aí, ele vai falar dos nomes. Ele vai citar nome por nome, vai falar, às vezes, uma característica desse nome. E isso porque o Espírito Santo ele não anula o que nós somos e como nós entendemos a vida, entendemos aquilo que Deus tem nos mostrado. Ele usa as nossas habilidades, usa o nosso conhecimento para levar a palavra dele. Foi da mesma forma com a palavra. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus inspirou a palavra, mas ele não anulou a característica dos autores. Ele utilizou a característica de cada autor para poder escrever a sua palavra. Então, aqui, da mesma forma, eles vão citar, Lucas vai citar esses nomes, mas citando algumas características, e isso vai entender por que esses homens foram citados. É como se fosse um técnico que ele vai escolher as pessoas certas para montar o time dele, né? Então, ele vai usar as características de cada um para que eles se encaixem ali e formem um time que vai levar, né, a sua missão ali. Então, para que nós possamos levar a nossa missão, Deus vai olhar aquilo que nós temos de habilidade, de conhecimento. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra, conhecer a palavra, porque se nós não conhecermos a palavra, o que nós vamos falar para as pessoas? Nós não conhecemos, vamos falar de quê? Né? Então, o primeiro nome que é citado aí é o nome de Barnabé. Barnabé, ele é natural de Chipre e ele era piedoso. A Bíblia vai mostrar que ele era piedoso. Lá em Atos 11:22 vai trazer essas características. Que ele era cheio de fervor, que ele tinha muita fé. E também ele era conhecido como José das Consolações. Ele foi citado em primeiro lugar porque ele foi comissionado pela igreja de Jerusalém para ir ajudar, ministrar na vida dos irmãos,
a parte espiritual. Então, lá em Antioquia, ele estava responsável pela espiritualidade dos irmãos de Antioquia. Por isso que ele é citado em primeiro lugar, porque ele era o responsável por essa parte espiritual. Em seguida, ele vai falar sobre Simeão, ou Simão, né? É a mesma raiz os dois nomes, então em alguns lugares pode citar Simeão, em outros pode citar Simão. E ele traz aí uma característica, ele fala aquele que é conhecido como Níger, então ele traz como se fosse um apelido de Simeão, que significa, Níger significa negro, e isso vai indicar que ele talvez, né, provavelmente, tinha descendência africana, a cor da pele dele era negra, e por isso ele era conhecido como Níger. E não é possível afirmar com toda certeza, mas alguns estudiosos vão dizer que este é o mesmo Simão de Cirene que carregou a cruz de Cristo na ocasião da crucificação de Cristo. Então, está lá em Mateus 27, 32. Então, não tem clareza se é a mesma pessoa, mas provavelmente se trata deste homem. E aí, na sequência, ele vai falar de Lúcio de Cirene, né? Esse Lúcio de Cirene provavelmente é o mesmo que Paulo manda saudações lá em Roma. Porque se você for olhar lá, quando Paulo estava em Roma, ele fala assim, eu mando saudações para o Lúcio de Cirene. Então, provavelmente, essa mesma pessoa. Provavelmente, esses dois, tanto o Simeão, quanto o Lúcio, eles eram refugiados da dispersão, eles saíram lá de Jerusalém e foram parar lá em Antioquia. Então, provavelmente, eles foram juntos lá para a igreja de Antioquia. E eles têm a descendência lá de Chipre e de Cirene. Na sequência, ele vai falar sobre Manaém. Manaém significa consolador. E esse Manaém, ele vai falar que ele foi criado junto com Herodes, o tetrarca. Herodes, o grande, né? E aí a gente pode ver que, quando fala isso, Herodes era o rei. Provavelmente esse Manaém não era da linhagem real, mas foi criado junto com Herodes. Por quê? Porque antigamente, lá na Grécia, eles tinham o costume de alguns escravos serem criados junto com a família real lá, para que o príncipe tivesse alguém com quem brincar, alguém com quem compartilhar a sua infância. E provavelmente Manaém era um desses escravos que brincavam com Herodes e cresceu junto com ele. E nesses casos, esses escravos, eles posteriormente eram libertados pelo amo deles, no caso Herodes. Provavelmente ele libertou ele, mas como eles tinham essa amizade, esses escravos ganhavam proeminência. Eles eram bastante conhecidos, tinham relações políticas, né, e tinham algumas vantagens porque ele era amigo de um rei. Então, provavelmente Manaém se encaixa nessa descrição. E a lista se encerra com Paulo. É interessante que aí no texto ele não chama ele de Paulo, né? Nós sabemos que quando Paulo ele viu Jesus mudou o nome dele. Deixou de se chamar Saulo e passou a se chamar Paulo. Mas aí ele usa o nome hebraico dele, Saulo. Então isso é interessante, ele não se tratou como Paulo, mas como Saulo, para mostrar a descendência dele. Ele era hebraico, ele era judeu. Então, Paulo está citado por último, por quê? Porque ele foi convidado por Barnabé para ir até Antioquia, para ser um mestre da palavra. Ele iria ensinar os cristãos lá de Antioquia no seu trabalho espiritual, também ia auxiliar Barnabé. Então, montou a lista. Então, nós vemos que cada um tem uma característica que comissiona eles para essa missão. Então, isso é importante a gente saber. É importante porque que a Bíblia cita esses nomes, por que eles estão aí, qual que é o objetivo do Espírito Santo em citar esses nomes. Em segundo lugar, nós vemos que para obedecer ao Espírito Santo, a igreja deve ser piedosa a Deus e buscar sua vontade.
Então vamos lá para o versículo 2. A igreja deve ser piedosa. E aí, começa falando que a igreja orava e jejuava. Lembra que nós falamos no começo que a oração tem que ser algo diário, tem que ser uma prática cristã de todos os dias. Nós temos que fazer isso. Quando a igreja ora, ela vai entender o que Deus quer falar para ela. Quando a igreja busca o Senhor, ela vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem como nós não ouvirmos, não sabermos aquilo que Deus quer quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos entregamos completamente a Ele. Então, a igreja que orava, adorava o Senhor e jejuava. Essa adoração, anteriormente, ela era relacionada com os sacerdotes. No Antigo Testamento, fala que o serviço dos sacerdotes no templo era a adoração ao Senhor. Então, servir ao Senhor é adorar ao Senhor. E aí agora ele está citando como uma prática cristã. A adoração tem que fazer parte da nossa vida diária. Nós precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Contemplar a beleza dele. Não somente no culto, mas diariamente, incessantemente. É um erro muito grave quando nós falamos assim, não, tem a minha vida espiritual e a minha vida secular. Tem muitos cristãos que vivem assim, entre a vida espiritual e a vida secular. Não é isso que Deus quer para nós. Quando você se torna um cristão, não existe vida secular. Acabou a sua vida secular. É exatamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. É matar essa vida secular. É você tirar isso da sua vida. Não é você continuar vivendo no mundo como se você fosse do mundo. Não existe vida secular para o cristão. Ou ele é um cristão de fato e de verdade, integral, que em qualquer lugar que ele estiver, ele é espiritual, ele é cristão, ou ele não é cristão. É simples assim. Ou você vive diariamente aquilo que você vive aqui dentro da igreja, lá fora, ou você não é cristão. Ou você está precisando ajustar a sua vida aí, mudar a sua percepção de que é o ser cristão. Como eu disse, quando o Espírito Santo está em nós, não há como nós continuarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós temos que ser transformados. É uma consequência. Não é uma opção, é uma consequência. Você não escolhe mais pecar. Você escolhe adorar o Senhor. Você escolhe glorificar o Senhor. Você rejeita aquilo que é pecado. Você rejeita aquilo que não é do Espírito Santo. Ter uma vida piedosa é isso. É você entender que a sua vida é submissa ao poder do Espírito. Concorda e obedece à sua orientação. Então, quando nós jejuamos, nós fortalecemos a ação do Espírito na nossa vida. E nós enfraquecemos o domínio da carne sobre nós. Jejuar é isso. Jejuar não é passar fome. Jejuar não é você mostrar que você está ali. Eu estou 3 dias sem comer aqui. Nossa, que eu estou vendo o olho fundo. Estou passando mal. Não, não é isso. Não é você mostrar que você é uma vítima. Que você está passando dificuldades. Pelo contrário, quando você jejua, você se fortalece. Porque Cristo cresce dentro de você, o Espírito Santo se fortalece dentro de você, a sua carne morre, a sua carne enfraquece. Esse é o objetivo do jejum. Você tem jejuado? Você tem deixado a sua carne morrer para que o Espírito Santo de Deus viva plenamente em você? Então, vamos praticar o jejum e a adoração ao Senhor. A igreja deve ser levada a conhecer a Deus e obedecer sua orientação através do ensino da sua palavra. Conhecer a Deus é essencial para o cristão. A Bíblia, ela é o registro da revelação redentiva de Deus na história. Ela é inspirada por Deus, é inerrante e infalível. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade.
Então nós temos que vivê-la na prática. Mas para viver na prática, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não tem como você falar que conhece a palavra de Deus se você não lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A oração você fala com Deus. E a leitura da Bíblia, Ele fala com você. É você ouvindo a voz de Deus. Então a resposta para a sua oração está na Bíblia. A resposta para aquilo que você quer planejar para a sua vida está na Bíblia. Se não tiver, não é resposta de Deus para você. A resposta de Deus para você está na Bíblia. Está na palavra dele. Ele vai falar com você. Hemstein vai fazer uma afirmação aqui sobre a palavra do Senhor. Sobre a inspiração da palavra do Senhor. Que a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele, a fim de registrar de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro como única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Ali não está falando de parte do conhecimento, está falando de todo o conhecimento. Está falando que ela é inerrante, suficiente, não há nada mais além da Bíblia. Se alguém faz uma revelação para você que não está na Bíblia, corre, é laço. Por quê? Porque se for de Deus, vai estar na Bíblia. Vai estar de acordo com a Bíblia. Vai estar conforme a palavra do Senhor. É impossível nós sermos verdadeiros cristãos, obedecer a Deus, conhecê-lo e os nossos atos não serem os atos que o Senhor quer para nós. Quando nós somos cristãos verdadeiros, obedecemos a Deus, conhecemos Ele, nós vamos viver conforme a vontade dEle. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não há como você fazer uma boa obra se não for pelo Espírito Santo. Então as pessoas às vezes ficam buscando fazer boas obras. Ah, boa obra, eu tenho que fazer boa obra, eu tenho que ser bom. Sem Deus, você não é bom. Sem Deus, sem a ação do Espírito em você, você não tem capacidade de fazer nada de bom. Sem o Espírito Santo, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos sendo miseráveis, porque nós carecemos da glória de Deus. Então, quando Lucas afirma que o Espírito Santo pediu para que separassem Saulo e Barnabé, é necessário entendermos que quando nós buscarmos estar debaixo de sua vontade soberana, Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar, vai nos conduzir, nos mover, dar o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim para você. A sua decisão vai ser assertiva, porque você vai saber onde você pode ir. Você vai estar submisso, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como nós podemos identificar a voz do Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo soberano é glorificar a Deus entre as nações, enviando obreiros que pregam o Evangelho. O objetivo final de Deus é a sua glória. Então, quando qualquer revelação, qualquer palavra que você vê, estiver voltada para você, para o ser humano, não é do Espírito, não é de Deus, porque o Espírito Santo, ele tem o objetivo final de glorificar a Deus. Lá na confissão de fé, no catecismo, na verdade, fala que o fim do homem é glorificar a Deus
e se alegrar nele para sempre. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós não fomos criados para nos glorificar, para nos exaltar, para sermos melhores que outros, para nos destacar mais que outros. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para poder louvar, adorar o Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Até comer tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então não busque para a sua vida algo que vai satisfazer o seu ego, algo que vai deixar você tão feliz e achando que você é superior a outra pessoa. Em primeiro lugar, você tem que se esvaziar de você e deixar Cristo aparecer. Ele deve ser glorificado. A glória é dele, não é nossa. O propósito é glorificar a Deus, seja numa situação boa, numa situação ruim, tudo para a glória de Deus. Deus será glorificado quando o evangelho for pregado entre as nações. Então aí nós voltamos para a nossa missão, que é levar o evangelho. E quando nós levamos o evangelho, é para a glória de Deus. Deus será glorificado quando nós pregarmos a palavra dele. O evangelho de Cristo. O evangelho é Cristo. Seu amor redentivo. Seu sacrifício vicário, que leva o homem a crer nele, receber perdão pelos pecados, ser liberto da escravidão, do pecado e ter a vida eterna com ele. Pregar o evangelho é anunciar esta verdade, é levar ao mundo a boa nova, que apesar da podridão, da corrupção, da rebeldia, da afronta, da insulta à glória de Deus por parte do pecador, Cristo deu sua vida para perdoar, restaurar, salvar. Pecado é errar o alvo. E o alvo, como é que Paulo fala? É Cristo. Meu alvo é Cristo. Quando nós erramos o alvo, quando nós não fazemos aquilo que o Espírito Santo nos orienta, quando nós não fazemos o que Cristo quer, quando nós não glorificamos a Deus através das nossas vidas, nós erramos o alvo, nós estamos fora do alvo, nós erramos muito o alvo. E isso é pecado. E nós precisamos glorificar a Deus, adorá-lo, acertar o alvo, estar com Cristo, louvá-lo, adorá-lo, pregar o evangelho entre todas as nações. E esta é a Missio Dei, o nosso chamado como cristãos. Lá em Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas por toda a terra. Então, quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, quando nós vivemos no Espírito, nós vamos levar a palavra de Cristo onde quer que nós formos. Concluindo, quando o Espírito Santo move a igreja está submissa à autoridade de Cristo e do Espírito Santo. E o resultado deve ser uma ação de ir e pregar o Evangelho, cumprir a missão de Deus, a Missio Dei, que o próprio Deus nos chama, nos capacita e providencia tudo o que nós precisamos de ser igreja de fato e de verdade. E ali tem um mapa para vocês verem a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, que é o que o texto está falando aí. Começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 14. E aí ele vai, no restante do capítulo aí, ele vai mostrar o que aconteceu nessa viagem. E aí você vai ver que a narração dessa viagem vai mostrar que teve pessoas que resistiram ao evangelho, pessoas, né, que abandonaram a viagem, voltaram, né? Paulo foi apedrejado, no capítulo 14 você vai ver que Paulo foi apedrejado, né, quase morto, ele foi dado como morto, né? Nessas viagens
Foram 4 viagens missionárias que Paulo fez. Ele foi apedrejado, ele naufragou 3 vezes. Teve uma dessas vezes que ele ficou uma noite e um dia inteiro no mar, em alto mar, mas Deus preservou a vida dele. Ele foi açoitado, ele foi preso por diversas vezes. E na última vez que ele foi preso, na última viagem missionária, Deus quis levá-lo. Então ele ficou preso até o dia que ele foi morto. Então, nessa viagem, olha lá, saiu de Antioquia, está vendo Antioquia aqui? Antioquia, aí foi para Chipre, que é uma ilha, depois foi lá para o continente de novo, foi em várias cidades, voltou e chegou em Antioquia de novo. Esse caminho todo dessa primeira viagem dá mais ou menos aí 2.530 quilômetros. Tinha carro naquela época? Não. Tinha avião naquela época? Não. Ou era a pé, ou era de cavalo, ou era de barco. Um dos 3. Mas ele foi 2.530 quilômetros para levar a palavra de Cristo. Ele teve muitas dificuldades, sofreu muitos perigos em rios, no deserto, mas eles também viram o poder de Deus. Eles viam pessoas sendo salvas. Nós vamos mostrar aqui, lá, 2.530 quilômetros. Nas 4 viagens, 16.500 quilômetros. Dá quase para poder você contornar o Brasil inteiro, que tem 16.880 quilômetros. O perímetro do Brasil inteiro, as fronteiras. Então, Paulo quase que deu a volta no Brasil inteiro para poder levar a palavra de Cristo. E aí, como eu já disse, apedrejamento, naufrágio, açoite, perigo, prisão, mas eles também viram vidas transformadas, pessoas libertas, salvação, cura, milagres, livramento e tantas outras bênçãos. E aí você vai me falar, nossa, mas é difícil, hein? Realmente é difícil. Levar a palavra de Deus não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo e seus companheiros sabiam que o chamado do Senhor é irrecusável. Sabiam que o obedecer é muito mais precioso. O porvir é incomparável. Nós somos chamados para cumprir a Missio Dei, levar e pregar o evangelho a toda criatura. Não abra mão desse privilégio de Deus para a sua igreja. Leve a palavra do Senhor. Algumas aplicações. Será que temos sido igreja verdadeira? Será que nós temos sido piedosos de fato? Temos deixado o Espírito Santo falar a nós, agir em nossas vidas? Se somos, temos buscado estar debaixo do propósito de Deus para nós? Temos servido ao Senhor com fidelidade? Pense aí, reflita a sua vida. Não pense no irmão, pense em você. Não é no irmão que você tem que apontar o dedo, é para você. Será que você tem feito isso? Se não, o que falta para você abrir mão de você mesmo e viver para Cristo, viver para o reino do Senhor? O que está faltando? Converse com Deus hoje, converse com Deus agora. Abra mão dos seus privilégios terrenos, mundanos, de viver coisas que não vão dar em nada. Viva para Cristo, viva para a eternidade, para aquilo que há de vir, que é eterno. Ganhar o mundo inteiro deve significar para nós ganhar almas, pregar o evangelho, anunciar a Cristo e a seu amor. Então, diferente do mundo, que ganhar o mundo inteiro é ter dinheiro, ter poder, ter tudo aquilo que quer. Para nós, ganhar o mundo inteiro é salvar vidas, é levar a palavra de Cristo para todas as pessoas que estão morrendo. Não há tempo a perder. Pessoas estão indo para o inferno neste instante. Pessoas distantes de você, mas também próximas. Busque ao Senhor, o adore, ore, jejue. Deixe o Espírito Santo te usar para levar o evangelho e ser instrumento de Deus para a salvação. Que Deus nos abençoe.